Maiten, Mitangueira, Baixa. E aí, pessoal, como vocês estão? Em Baixapa? Espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos para a nossa 11ª aula de língua guarani. E aqui quem fala é o professor Gael, tá? Hoje a nossa aula vai ser uma aula sobre semântica, ou seja, o significado das palavras, tá? Em guarani. Algumas regrinhas, neologismos, empréstimos lexicais, mas tudo isso é bem simples, pois o guarani é uma língua simples, tá legal? Eu vou aproveitar e trazer um pouco da cultura guarani aqui para vocês, Kaiowá, Embiá, e trazer um pouco da cultura paraguaia, tá? Já que os paraguaios, predominantemente, a cultura guarani predomina neste país, tá? Bora lá? Espero que vocês estejam bem. Estamos na nossa 11ª aula. Eu vou estar deixando para vocês, quem quiser, quem tiver interesse, né? Essa aula, todas as minhas aulas são multidisciplinares, ou seja, elas são integrais, né? Trabalham o sujeito em todos os seus âmbitos, né? Então, no caso, nesta aula especificamente, eu vou estar trazendo um pouquinho de religião, um pouquinho de entrevista, tá? No caso, as religiões que vieram para o Brasil influenciaram um pouco aqui os nossos índios, tá? Quem quiser, né, como uma grande maioria de quem pratica o homeschooling ou é cristão, seja católico, seja evangélico, ou é de outras denominações, enfim, no caso eu vou estar citando essa religião aqui, tá? Para quem quiser, eu vou estar deixando disponível no link, na medida do possível, claro, né? Vai estar a Bíblia em Guarani, tá? Então quem quiser vai ter a Bíblia em Guarani disponível. Em Tupi eu não deixei porque não existe Bíblia em Tupi. Então, se vocês quiserem traduzir a Bíblia para o Tupi, fiquem à vontade, tá? Boa sorte, porque tem bastante texto. Mas o Guarani já tem traduzido, beleza? Bom, vamos lá. Nheen pukwa a semântica. Nheen pukwa a semântica, tá? Vamos trabalhar semântica, significado das palavras. Vamos trabalhar um pouquinho a etimologia, a origem das palavras, mas eu vou fazer tudo de maneira resumida, adaptado para as nossas crianças, certo? Vocês estão me assistindo, né? Jovens, crianças, adolescentes, enfim. E quem quiser do público adulto também entender de uma maneira mais fácil, tá? Vamos lá. A semântica da língua guarani funciona por associação. Como assim? Por exemplo, no inglês, por exemplo, a gente quer falar bombeiro. Bombeiro é o profissional, é aquele agente, né, que vai apagar o fogo, certo? É uma pessoa que vai apagar o fogo, certo? Em inglês, por exemplo, eles chamam o bombeiro de fireman, ou seja, o homem do fogo, né? Ou firefighter, que é o lutador do fogo, ou seja, a pessoa que vai apagar o fogo, né, que vai combater o fogo. No Guarani seria semelhante, então, ou seja, vai ter muitas associações aqui, tipo, vamos ver com a palavra fruta, por exemplo. Uva, fruta. A partir dela cria-se várias outras, como, por exemplo, morango. A tradução para morango em Guarani é fruta vermelha, pois o morango é vermelho. Porém, assim, devemos levar em consideração, porque existem morangos de outras cores, né, que eu também não sabia, mas existe. Né, existe morango até preto e azul, que eu não sabia que existia. Enfim, mas em geral, morango é vermelho, né? Então, uva, plutam, morango. Tá? Uva, plutam, morango. O que quer dizer? Uva é fruta. Plutam, vermelho. Fruta vermelha, uva plutam, morango, tá? Então associou a cor vermelha com a palavra fruta. Então a fruta vermelha é morango, tá? Então é assim que eles vão trabalhar a tradução das palavras, o significado, a semântica. Em Guarani funciona assim, tá? Na língua havaiana. Bom, vamos ver outros exemplos. Podemos ver os exemplos como abaixo. Por exemplo, então, uva sabemos que é fruta, certo? Guaçu significa grande. Então, uva, guaçu, melancia. Por quê? Fruta grande, ó. Uva, fruta. Guaçu, grande. Fruta grande, melancia, tá? Então, existe essa associação de ideias, tá? De significados. Por exemplo, carambola, aquela fruta que parece uma estrela. Por exemplo, ó. Uva, fruta. Mbuja, estrela. Então, fruta, estrela, carambola. Uva, mbuja, carambola. Fruta, estrela. Né? Essa fruta aqui, acredito que muitos de vocês não conhecem. Então, por exemplo, uva mirim é jabuticaba amarela, tá? Para quem não sabe, existe jabuticaba amarela e o pessoal chama ela de cabeludinha, mas é jabuticaba, tá? É só uma espécie.
É que nem uva, tem uva verde, uva vermelha, uva roxa, azul, existe jabuticaba amarela, tá? Existe jabuticaba verde, jabuticaba preta e assim por diante. É, então veja, uva mirim seria jabuticaba amarela, que seria cabeludinha, ou fruta pequena. Aqui no caso está sendo traduzido como fruta pequena, né? Que aqui no Brasil o pessoal chama de cabeludinha. É uma fruta silvestre, tá? Essa regra ocorre com várias palavras, tipo namba, que é animal, água, caavo, vegetal, né? Certo? Que mais? Deixa eu passar aqui o slide. Então, eu trouxe aqui para vocês também alguns temas, por exemplo, assim, organizações que defendem o homeschooling, trouxe também para vocês algumas músicas. As músicas são um pouco pesadas para as crianças, são músicas pesadas, né? Falam de morte, de guerra, mas eu trouxe para trazer a cultura paraguaia guarani para vocês, tá? Eu adaptei, tá bom? Bom, então, pessoal, aí o que eu queria trazer para vocês saberem. Ah, de organizações no Brasil que defendem o homeschooling, nós temos a ANED, que é esta aqui, ó, que é a Associação Nacional de Educação Domiciliar, a ANED, ela defende o homeschooling, e nós temos mundialmente o HSLDA, que também é uma organização de homeschooling, só que ela atua mundialmente, então é no mundo inteiro. Tá? As duas têm advogados e defendem o homeschooling, tá? Recomendo vocês se inscreverem neles para terem proteção jurídica, principalmente a NED que fica no Brasil, tá? O que mais que eu queria falar para vocês? Existem no Brasil escolas que estão praticando homeschooling, defendendo. Então, por exemplo, uma escola que tem, ó, eu tô fazendo propaganda, hein? Ó, uma escola que tem o homeschooling é a Adventista do Sétimo Dia, o Colégio Adventista do Sétimo Dia tem o programa EDA, que é um programa de educação domiciliar, que é o homeschooling, tá? Então, o Adventista é um colégio que é possível fazer homeschooling no Brasil. Você só vai lá, se inscreve, paga uma mensalidade e faz o homeschooling, tá? Não precisa de autorização de ninguém, não precisa de nada, é só chegar e fazer. Você não tem que ficar esperando o juiz nem nada. É só matricular e já era. Aí você começa a fazer. Outra escola que tem é a escola do Rio Grande do Sul, é uma Reverendo Nunes cristã. Vou pegar o nome certinho para vocês. É uma escola que também tem homeschooling. Então, nela é só vocês irem lá e praticar, tá? Dá para fazer o homeschooling também. Além de termos também as escolas estrangeiras que podem atuar no Brasil, como a Bridgeway Academy e a Open Learning Homeschool, que ela também é conhecida, ela trabalha, né, ela faz papel, né, a escola da ponte, né, ela traz a tecnologia do Google para praticar o homeschooling, que no caso é de Portugal, tá? Então a gente tem a Open Learning Homeschool, temos a Adventista do Sétimo Dia que pratica o homeschooling, temos essa Bridgeway Academy dos Estados Unidos e essa Reverendo cristã que é do Rio Grande do Sul. Depois vocês pesquisam, tá bom? Continuando aqui para a nossa aula, né, de semântica, nós temos, peço que vocês tenham atenção, chaque mitangueira, chaque é atenção, tá? No caso da água, faz-se associação com qualquer coisa relacionada à água. Então, por exemplo, inverno, está relacionado à água? Sim. Então, temos a palavra inverno, araro, Veja, o que significa água está na palavra ara, ou seja, é um dia frio. Inverno, ou seja, ou um período frio. No caso do inverno é período frio, né? Uma estação, certo? Por exemplo, o frio, né? Geralmente é frio onde tem gelo, onde tem água, onde tem neve, certo? O gelo é formado de água, mas não é todo gelo formado de água. Mas mesmo assim, a maioria do gelo que existe é feita de água. Então, veja, porque existe aquele gelo que é feito de nitrogênio, que aí é uma aula de química, é coisa à parte, isso aí eu nem sei explicar, isso aí nem me pergunte. Mas, por exemplo, o gelo é feito de água, certo? É água no estado sólido. Então, veja, significa frio, né? Gelo também vai ter a palavra água, a semântica, olha o aqui. Significa rio, certo? Temos a presença da água, um lugar que escorre água, que passa água, rio, tá? O Guarani é muito isso, associação, tá? O que mais? Agora vamos começar um pouco os marcadores conversacionais que nós chamamos de nhanhe-en-ni, que são marcadores conversacionais, tá? Essa é a tradução. Ou seja, nós estamos trabalhando aqui o texto escrito, certo? Vamos trabalhar um pouco do texto oral, a fala das pessoas. O texto oral em Guarani é quase igual ao texto escrito, pois o Guarani não possui escrita e somente era falado. Por isso a escrita e a fala são tão próximas. Porém, existem alguns marcadores conversacionais em Guarani. Texapuram é exemplo, tá? O que isso quer dizer?
Vamos lá, eu vou tentar explicar para vocês de uma forma mais simples o que seria. Então, a, os índios guaranis, eles não tinham um sistema de escrita, era uma língua oral, ou seja, só falada. Então, como veio os colonizadores, tanto de Portugal quanto da Espanha, né, acabaram padronizando o Guarani, né? No caso, quem padronizou o Guarani foi a Espanha, mas Portugal também teve influência. Por isso que nós temos algumas versões. Nós temos o Guarani brasileiro, o Guarani paraguaio, o Guarani das tribos indígenas. Então tem mais de um tipo de grafia, um tipo de ortografia, certo? Então veja. Mas mesmo assim, como qualquer outro idioma, ele possui expressões. Por exemplo, sabe o nosso né? Quando falamos assim, quem fala muito é paulista. Né, não é, né? No caso do sul é o ba, che, né? E que mais? Tem aqueles. É questão de sotaque, né? E até eu tô falando né agora. O que eu quero falar? Então, e no Guarani existe a mesma coisa. Então temos o picô, que significa verdade, também pode ser usado para fazer perguntas. O porã, que é bem comum, é o nosso bom, bem, e o bonito, né? E o an, que é o sim, tá? Então veja, eu trouxe dois exemplos, duas frases, uma primeira aqui falando de animais e a segunda falando sobre canto. Vocês vão ver que a frase ela fica interrompida, né? Talvez de primeira impressão vocês não entendam a frase, mas eu vou explicar para vocês. Veja, Leon kaagui jara, picô handepa. Traduzindo, o leão é o dono da mata. Aí a pessoa responde, verdade. E eles? E muda de assunto. Isso é uma forma de marcador conversacional. O picô, ele é uma marcação. Semelhante ao nosso né, tá? Então, por exemplo, vamos ver essa outra frase aqui. O purarrei taperupi. Ele canta pelo caminho. Aí a outra pessoa responde, né? Sim. Ela não dá continuidade à frase. Isso é um marcador conversacional, né? Não deixa de ser uma gíria também, como eu falei. Até eu comecei a falar sem querer aqui. Até porque teve um tempo que, né, a gente acaba tendo influência, né, de paulista, de carioca, de nordestino e do sul, então a gente acaba falando. Mas veja, em Guarani, um dos marcadores conversacionais é o picô, verdade, né? O porã, por exemplo, eu não coloquei um exemplo, mas o porã seria tipo assim, a pessoa, sabe quando a gente fala bom, a pessoa faz uma pergunta para nós, o que que você acha disso? A gente fala bem, bom, sabe? Sem ter sentido, não tem por que usar essa palavra. Essas são palavras que não tem por que serem usadas, entendeu? Então veja, bom, eu não sei, né? Não tinha por que falar o bom ou o bem, já que bom e bem vão significar uma qualidade, né? Vão indicar se algo é bom ou não, certo? Então, no caso, a gente usa no texto oral, na linguagem oral, sem querer, é costume, hábito, né? Como o né que eu acabei de falar agora. Então, isso acontece em Guarani, só que acontece menos, em português acontece muito mais, mas acontece em Guarani. Então, no Guarani, o mais marcante é o picô, o porã e o que seria o né ou sim, tá legal? Então, existem essas formas aqui em língua guarani. Vocês sabiam que o tererê é o chimarrão gelado? Essa bebida aqui é o chimarrão gelado que o sul do Brasil toma? E é a principal bebida paraguaia? Então veja, essa erva é consumida pelos indígenas. Aí no caso a cultura paraguaia brasileira acabou adotando essa erva, né, a erva mate, que a gente chama. Em alguns países se chama folhas de coca, que é a erva mate, se chama erva mate, tá? Não tem nada a ver com droga, é uma planta, é erva mate. E aí, aqui a gente faz ele como chimarrão, né? Uma bebida quente, porque o sul do Brasil é frio, mas no Paraguai eles fazem como uma bebida fria. E eles acabam colocando fruta junto. Por exemplo, junto com a erva, acabam colocando o suco de laranja. Então vira um chá com suco de laranja junto. Então essa é a bebida típica deles. O tererê nada mais é que é um chimarrão gelado com um suco de fruta junto, basicamente, tá? Faz parte da cultura paraguaia, inclusive é um dos símbolos, né? É reconhecido pela Unesco, inclusive, tá? O que mais podemos falar?
Voltando um pouquinho aqui nas regras, né? A semântica no Guarani pode ser dada também pelo plural. Mas isso não é tipo a lei universal, isso não é obrigatório. Vamos falar assim. Porque, na verdade, essa regra é uma regra meio inútil. Né? Não tem por que existir essa regra. Mas existe, mas é meio inútil. Não é obrigatória, porque dá para você entender pelo significado da palavra, já que a semântica estuda o significado da palavra. Veja, a palavra mitã está no singular, paputem. Paputem é singular, papuetá é plural. Mitã significa menino, garoto e criança. E é uma palavra genérica. Se eu quiser falar garoto, posso falar mitancuimbaê, que é uma criança menina, ou seja, uma criança do gênero masculino. Se eu quiser falar uma menina, mitancuinhã, criança menina, certo? Ok. Aí, o que acontece? Essa palavra mitã, lembra que eu falei que o Guarani é uma língua masculina? Ela vai valorizar mais a cultura masculina? Diferente, por exemplo, de quem está acompanhando o canal, a língua pomerana, ela vai valorizar a cultura feminina. O Guarani vai valorizar a cultura masculina. Então, veja, a maioria dos grupos indígenas vai valorizar o masculino, né? Aí, no caso aqui, essa palavra, ela é masculina, então não precisa colocar Cuimbaê para falar que é um menino. O simples fato de você falar Mitã já está se referindo a um menino, a um garoto. No caso das meninas, precisa colocar o Cunhã para falar que é uma menina, senão vai entender que é um menino. Então pode usar assim ou pode usar assim, tanto faz, tá bom? O plural é a mesma coisa. Na verdade, essas três palavras, essas três ortografias, são a mesma coisa, é a mesma tradução. Porque se a gente traduzir meninos e garotos, é a mesma coisa. Se a gente pegar crianças, a criança pode ser menino ou menina. No entanto, em alguns dicionários, traduz crianças como meninos. Não está errado, pois as crianças são meninos, mas meninos no sentido de serem pequenos, infantis. Não no sentido de, é uma criança menino ou uma criança menina. Então, as três ortografias estão corretas, tá? Vocês podem usar. Não precisa usar exatamente como está aqui, é só uma opção. Como eu falei, essa aqui é uma regra inútil, não tem por que ser usada, mas é uma opção. Com mais frequências, o mitancoeira é usado para crianças, o mitangueira é usado para meninos, e esse de baixo que também é mitangueira é usado para garotos. Mas a tradução é a mesma, porque os três, mitancoeira, mitangueira e o outro mitangueira, os três significam crianças, meninos e garotos. Então, tanto faz, fica a critério de vocês como vocês vão usar. Está correto, não está errado. Se vocês quiserem usar esse aqui de baixo para falar criança, está correto. Quiser usar esse para falar criança, está correto. E vice-versa. Tá? Essa aqui é uma regra inútil, que existe no idioma, mas é inútil essa regra, ok? Para finalizar essa regra aqui, o que eu tenho para falar para vocês é uma regra opcional, então você não precisa seguir isso aqui, tá? Isso que eu acabei de ensinar agora, esse slide aqui, esse pedacinho aqui, é opcional e só funciona para essa palavra que é a palavra mitã, tá? É opcional, você usa se você quiser. Eu mesmo não uso, não tem porquê, porque vai ser compreensível, tá? Então fica a teu critério se quiser usar. Como eu falei, é uma regra inútil. Continuando, por exemplo, voltando aqui ao significado das palavras, por exemplo, a palavra nheen, que significa idioma ou palavra. No plural, o significado muda. Aqui muda um pouquinho. Mas é semelhante a isso aqui, tá? É uma regra inútil, como eu falei, tá? As duas são regras inúteis. Nheengera, idiomas. Nheengera, idiomáticos. Ou seja, se tiver com N ou sem N, vai significar idiomas ou algo relacionado a idiomático, ou seja, expressões idiomáticas, palavras idiomáticos, algo assim. Os dois se referem a idiomas, então é compreensível. Se eu usar um ou usar outro, vai ser compreensível tanto na fala quanto na escrita. Não há problema nenhum, tá? Esses dois casos aqui são regras inúteis, mas existe, tá? Mas ninguém, vou ser sincero, acho que ninguém segue, mas existe. Ok? Eu trouxe para vocês aqui, como uma grande maioria é evangélica ou católica, né? No caso, a oração do Pai Nosso em Guarani, tá? Então aqui a oração se chama Orero, né? Que é o Pai Nosso. Aqui embaixo já tem a tradução pronta, tá? Que aí já tem como ensina a orar, né? No caso da língua Guarani. Essas palavras que tem esse circunflexo, lembra, o circunflexo não existe em Guarani. No caso aqui é porque o teclado, o corretor, né, na hora que for digitar, não reconheceu, tá? Então ficou assim. Bom, vamos ler esse trava-língua, porque isso aqui é um trava-língua.
Eu vou ler com vocês a oração, tá? Oreru, uvagape, reimeva. Tonyen bojero viakena, inderera. Ta ore, anyuamba ne imboraihu. Toje japo ne rembipota ko uzu ari. Uvagape guaixá. Eme en oreve ko arape ore rembi uran. Opa ara, roikote venva. Ereja reikena oreve ore rembi apo vai kue. Roheja rei raisha ore rapi chape. Rembi apo vai kue ore ne indive. Anikena reheja roike. Rojepl ara an vai haguame. Ha orepe a opa emba e vai gi tal peixa. Tá? Essa é a oração do Pai Nosso em Guarani. É um trava-língua isso aqui, pelo amor de Deus. Enfim, eu prefiro orar em português mesmo. Vamos lá, continuando aqui o empréstimo lexical. Tá, o Guarani é um idioma indígena que sofreu influência, né, da cultura europeia, então obviamente que vai ter influência, né, principalmente do português, né? Foi um dos idiomas que influenciou muito o Guarani. Por exemplo, a palavra lima, por exemplo, ela tem uma influência tanto do português quanto do espanhol, mas vou dizer que é mais do português, tá? Então, por exemplo, a palavra ni, que inclusive é uma conjunção, vem do espanhol e é usado em Guarani. O ni é usado, né? Vem do espanhol. O já é uma palavra que vem do tupi antigo, vem de outra tribo indígena, porque os guaranis surgiram depois dos tupis nambás. Então, vem do tupi. E, por exemplo, o PH, esses nomes assim, vem do inglês, ó, Philip, tá? Então, isso é influência do inglês, por exemplo. Então, os empréstimos lexicais são muito simples no Guarani, tá? O que é um empréstimo lexical? Eu pegar uma palavra de outro idioma e começar a usar no idioma. Por exemplo, a palavra ni não é do Guarani, é do espanhol. É uma palavra do espanhol que nós usamos no Guarani. A palavra é uma palavra do tupi que usamos no Guarani, por exemplo. A palavra Philip, na verdade, esse PH é usado para traduzir as palavras do inglês, para fazer esse som, Philip, tá? Porque no Guarani não tem a letra F, tá? E assim como não existe esse som Philip, no caso é um empréstimo, né? Até um empréstimo sonoro também. No caso, lima é um nome e também significa um substantivo, é uma fruta, né? No caso, um sobrenome, né? Vem do português. Então, tipo, os idiomas, tanto indígenas como europeus, influenciaram o Guarani também, alguns, tá? Os empréstimos lexicais do Guarani também podem estar associados a nomes. Os neologismos são comuns no Guarani, ou seja, neologismo é a invenção de uma palavra nova. Porém, evita-se, porque toda língua deve ser pura e não deve usar de outros idiomas. Por exemplo, nós vamos usar empréstimos lexicais ou inventar palavras quando for necessário, entendeu? Quando não for necessário, não vamos usar. Se nós já temos a tradução, vamos usar a tradução. Por exemplo, acontece muito no português. Por exemplo, no português a palavra site, site de internet. Já existe tradução, não tem por que nós usarmos a palavra site. A palavra correta é sítio da internet, não site. Os países que falam português já usam a palavra sítio. Aqui no Brasil fica usando site. Site estaria errado, é um empréstimo lexical, porque a palavra correta é sítio e não site. Aqui é a mesma coisa. As invenções feitas por estudiosos gramaticistas são bem-vindas. Claro, desde que seja usado, seja coerente e conciso. Um outro exemplo, eu vou dar um exemplo nas frutas, inclusive eu já dei aqui. Sabe aquela fruta vermelha, a cranberry, que vem nos potinhos? A cranberry? Então, que a gente encontra no supermercado, ela vem seca geralmente? Ou vem em Danone, algo assim? Por que nós usamos o termo em inglês, cranberry, ou o blueberry, né? Aquela frutinha azul, se já tem tradução? Não faz sentido usar em inglês. Se tipo, já tem tradução em português. Por exemplo, o blueberry é chamado de mirtilo na língua portuguesa. E nós usamos mirtilo. Dá para encontrar em dicionário a palavra mirtilo. A mesma coisa a cranberry. Cranberry, a tradução é airela, é uma fruta. Essa fruta já tem tradução para o português. Não faz sentido nós usarmos palavras do inglês se já tem tradução. Nós só devemos usar palavras do inglês quando realmente forem termos do próprio inglês, ou termos técnicos. Por exemplo, conteúdo de TI, de informática,
blockchain, internet, isso aí vem do inglês, aí tudo bem usar, mas coisas que já tem tradução não faz sentido. A palavra blackout mesmo tem tradução para o português, por que nós usamos blackout se já existe tradução para o português? Não faz sentido. O Guarani é a mesma coisa, tá? Só deve usar com as devidas exceções, quando não tiver mesmo tradução, coisas assim. Vamos lá. E vamos agora às abreviações, siglas, que são chamadas de Gehainduk, tá? Abreviação sílaba. Tá? Na verdade, essas siglas que eu trouxe para vocês, elas são usadas em dicionários ou na internet, mas dificilmente vai ser usada na escrita, porque estaria errado, inclusive. Então veja, ó, cada um tem uma sigla, certo? Ó, e cada um significa a um tipo de palavra. No caso aqui são as do dicionário, certo? O dicionário ele é dividido assim, né? Ele divide em substantivo, verbo, pronome, seu nome feminino, masculino e assim por diante. Os dicionários fazem isso. Então veja, o Jupegua reflexivo, a sigla é essa aqui, ó, JG. O NJ, Nye Enjoaju, frase. O NR, Nye Enrerigua, posposição. Em Guarani não existe preposição, só posposição. Que é uma preposição que vai depois da palavra e não antes. NT, Nye Enteva, verbo. A sigla de advérbio, né? Nye Enteja, advérbio. Que é essa aqui. MBV é o Mbaeva, que é o pronome possessivo, ou posse, indica posse, possessividade. Tero, substantivo. TR, a sigla. TRJ, terojá, adjetivo, um qualificador. TRNG, ou terarangue, pronome, que substitui um nome, ou acompanha um nome. Certo? Que mais? Eu trouxe para vocês uma banda paraguaia, é uma banda paraguaia, tá? Que canta em Guarani, suas músicas estão em Guarani, inclusive eles até fizeram uma homenagem a uma banda de rock Metallica, eles tocam uma música, cantam em Guarani, uma música do Metallica. Eu trouxe essa música aqui, como eu falei, a música vai falar da cultura paraguaia, vai falar da Guerra do Paraguai, da Tríplice Aliança, quem estuda história vai saber o que é, onde teve a união do Brasil, né, e os dois países, a Argentina e o Uruguai, contra o Paraguai. E nessa batalha, né, de Curupaltã, o Paraguai ganhou essa batalha, mas ele perdeu a guerra. Ou seja, o Brasil detonou o Paraguai, o Uruguai também destruiu o Paraguai, e a Argentina também. Então essa música fala dessa guerra, né, que foi um período de resistência, pois eles conseguiram sobreviver a 3 países, mas depois foram dizimados em outras guerras, outras batalhas. Né? Então essa música vai falar referência a isso. Eu trouxe a música aqui, é uma música pesada, tá? É rock, é pesado. Bom, essa aqui é a banda que eu falei pra vocês. Eu não vou colocar a música inteira por direitos autorais, eu vou colocar um pedaço, mas é uma banda que vale a pena conhecer. Eles valorizam a cultura indígena e eles cantam em Guarani, tá? E eles são do Paraguai. Tá? A música é extremamente pesada por causa do gênero musical, é um rock pesado isso aqui. Aqui está a letra e a tarefinha de vocês será traduzir isso aqui, entender a música, tá? Essa música fala da Guerra do Paraguai, Curupaltã, que eles resistiram à invasão. It's
Bom, pessoal, como vocês puderam ouvir, só a introdução, né, é uma música pesada, inclusive a voz é muito grave, é muito pesada, tá? Mas conta um pouco da história da Guerra do Paraguai, tá? E essa é a tarefinha para vocês, tá? O que eu ia falar? Eu nem coloquei muito a música, porque realmente é uma música pesada, até para as crianças é pesada essa música, então eu não coloquei tudo, mas eu recomendo vocês ouvirem, tá? E para quem por acaso quiser morar no Paraguai ou quiser praticar o homeschooling no Paraguai, essa música aqui retrata um conteúdo que cai nas escolas, cai em provas. Por exemplo, Guerra do Paraguai, que é o Curupaltu, que é valorizado ali no Paraguai. Então é um conteúdo de escola isso aqui, tá? Só que feito em música, tá? Só que no caso, cai também no nosso Enem aqui, um pouco, e cai no Paraguai, no conteúdo de história do Paraguai, tá? No sistema de ensino, tá bom? Então aqui vocês podem estudar história através dessa música, tá bom? E, enfim, se vocês quiserem ouvir a música, é só vocês pesquisarem, esse é o nome da banda, Blasphemer, e o álbum Arasunu, tá? Ok? Eu sei que o nome é pesado, a banda é pesada, mas assim, ela não tem nada de maligno ou mal. É uma banda que fala sobre a cultura do Paraguai, tá? Então eu recomendo vocês olharem. Se quiserem também, fica a critério de vocês, tá? Vamos continuar. Aqui é uma arquitetura indígena, né? Como são construídas as casas indígenas, as ocas, né? Que no caso do Paraguai se chama oga. No Brasil é oca, lá é oga, com G, né? E aqui temos os sambaquis, que são essas estruturas feitas com crustáceos, com restos de animais, de comida, ossos. Aqui nesses sambaquis, que ficam no Brasil, né, os nossos índios tupis, né, eles geralmente usam para ou se alimentarem, eles ficam nesses lugares, ou então para enterrar seus mortos. É como se fosse uma funerária, vamos falar assim. É para enterrar os mortos, eles usam para isso. Bom, e continuando, eu estou trazendo para vocês saberem essas datas aqui, tá? No Brasil é comemorado o Dia do Índio, 19 de abril, tá? No Brasil. E existe o Dia Internacional dos Povos Indígenas, que é o 9 de agosto. Isso aqui é mundialmente, tá? Porque não existe índio só na América, tá? É uma ilusão pensar que existe índio só na América. Existe índio no Japão, existe índio na Europa, existe índio na África, na Ásia e por aí vai, tá? É que predominantemente as Américas têm uma cultura indígena marcante, né? A maioria dos índios estão nas Américas. Mas existem índios na Europa, no Japão, na Ásia e assim por diante. Na África também, tá? Na Oceania, ok? E por que eu estou trazendo o Dia do Índio, o Dia Internacional dos Povos Indígenas, para valorizar a cultura indígena? Mas, quem estiver no canal já tem a consciência disso, que se eu quiser ser justo, né? Eu vou trazer também o Dia da Cultura negra, eu vou trazer o dia da cultura branca, vou trazer o dia da cultura oriental, vou trazer o dia da cultura feminina e o dia da cultura masculina, tá? Porque assim, uma coisa é justiça, outra coisa é igualdade. Nós devemos buscar a justiça e não a igualdade. Justiça é liberdade, é democracia. Igualdade é comunismo. Comunismo a gente pega e joga fora, a gente enterra e taca fogo para expurgar o que não presta. Então, foquemos na justiça, tá? Eu não posso valorizar só um grupo em detrimento do outro. Os índios merecem ser valorizados, sim, mas eu preciso valorizar também os brancos, preciso valorizar os orientais, preciso valorizar os negros e assim por diante. Tem que valorizar os homens também. Existe o Dia Internacional dos Homens, existe o Dia Internacional das Mulheres, existe o Dia do Branco, existe o Dia do Negro, existe o Dia da Cultura Oriental e assim por diante, e eu vou trazer todos eles, tá? Que mais? E é isso que eu tinha para falar, tá? Joguem fora o comunismo. E para a gente encerrar esse comentário aqui, o que eu ia falar? Da cultura branca eu já sei o que eu vou trazer para vocês. Estou pensando em trazer a cultura pomerana, eu acho que vai ser interessante, um pouco da cultura europeia pomerana, vai ser legal, para valorizar os brancos. Dos negros eu estou pensando em trazer um pouco da literatura africana que eu conheço e um pouco do conteúdo desses países, como o Haiti, por exemplo, que eu conheço um pouco mais. Porque das Américas, eu conheço mais as Américas do que a África, então para mim é mais fácil falar da América. Então eu acho que seria interessante, já que temos muitos refugiados do Haiti no Brasil, né? Seria interessante valorizá-los também. Da cultura oriental, não sei exatamente o que trazer, mas estou pensando em trazer um pouco da cultura hebraica, já que é oriental, ou então trazer do Japão, já que tiver influência, tá? E é basicamente isso.
Eu vou trazer a cultura masculina, porque nós temos que valorizar os homens também, os homens têm seus direitos, e temos que trazer a cultura feminina, porque as mulheres também têm os seus direitos, certo? E uma coisa que tem que ficar bem clara é que justiça não é igualdade. Igualdade significa tornar-se comum. Tornar-se comum é o quê? Comunismo, tá? Comunismo a gente joga fora e taca fogo, rasga e joga fora. O justiça é equilíbrio. Então, por exemplo, a justiça pode ser por necessidade, por mérito e por outros motivos. Então, por exemplo, a pessoa tem o direito de praticar tal coisa porque mereceu, ela ganhou, ela se esforçou, é mérito. A pessoa sofreu sei lá, foi roubada, então ela tem que ter a ver justiça porque teve necessidade, certo? Justiça social é isso, eu vou valorizar todos, porque todos são filhos da mesma pessoa, todos são filhos da mesma criação, né? Os brancos, negros, amarelos, os indígenas, todos nós somos seres humanos, todos nós temos os direitos humanos que ser garantido para todos nós, tá bom? Então vamos lá, bora lá. Continuando, eu trouxe para vocês aqui. Eu vou trazer só um pedaço só de uma entrevista numa aldeia Guarani que vocês vão acompanhar comigo, tá bom? Bora lá. Eu desde do 95 já cheguei aqui, não tinha nada, né? Eu me acampei ali e foi terrível, né? Porque a gente aqui, a gente mora porque é onde sobrou isso aqui, né? Já sobrou isso aqui para nós, né? Então aí é meio complicado um pouco, né? Porque a gente precisa de tudo e a gente precisa plantar e ter uma lavourinha para criar seus filhos. A tribo Mambai fica no Morro dos Cavalos, ao lado da BR-101 Sul, no município de Palhoça. A comunidade está na região há 12 anos. A condição geográfica do local dificulta a vida dos 166 índios que moram nas encostas do barranco. Hoje em dia, aqui na aldeia, a gente faz artesanato, né? A gente tem um CD do coral que a gente vende e ajuda a comunidade. Que hoje em dia, hoje aqui no morro, é bem ruim. As mulheres saem para vender na cidade, enquanto isso os homens ficam aqui na aldeia fazendo mais. Então é isso que a gente, com essa venda que a gente sobrevivendo aqui na aldeia. E pela doação do alimento, da escola, da igreja. Com a ajuda da Secretaria Estadual de Educação, a tribo conquistou a Escola Itati. A sede atende as 45 crianças da comunidade. As classes chegam até a 6ª série do ensino fundamental. Bom, como vocês puderam ver, isso aqui é um exemplo da tribo aqui no Brasil, certo? As suas necessidades, um pouco da sua cultura, certo? Que é importante para agregar valor, nós valorizarmos. Todos eles são seres humanos, todos eles são sujeitos de direitos, todos eles têm que ter os mesmos direitos que nós, direitos humanos, certo? Garantidos pela ONU, certo? A Organização das Nações Unidas. E nós devemos valorizar, tá? Então é isso que é importante revermos, tá? Então, por exemplo, existem muitas pessoas que vão lá, fazem doações, ajudam, legal, bacana. Existem igrejas que fazem, legal também. Mas é importante nós termos essa consciência que eles possuem os mesmos direitos, são seres humanos. É isso que é importante, tá? Então, ou seja, nós respeitarmos eles e eles nos respeitarem, certo? Isso é justiça, isso é equilíbrio, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Eu gostaria de trazer mais conteúdo, mas a aula vai acabando por aqui. Vamos ficar por aqui então. Eu espero que vocês tenham gostado. E não esqueçam de conferir os links. Na verdade, eu acho que eu vou pedir para a Cris deixar aqui nos links o conteúdo. E vamos ficar por aqui. É isso aí, valeu, falou!